Então, nós temos aqui então o efeito do deslize da replicação, né? A mutação por expansão da repetição. Tendo então uma dada sequência codificadora, sequências repetidas, né, por exemplo, de 3 nucleotídeos no interior dessa sequência codificadora, a polimerase, ao replicar essa região e ao deparar-se com essas repetições de trincas, ela irá se dissociar e ao pausar, perdão, dissociar e ao voltar, pode ser que ela então erre no ponto de retorno, fazendo então com que normalmente ocorra a expansão dessa trinca, né, devido ao deslize, né, a esse erro, né, do retorno da polimerase para o retorno então da replicação. Como essa trinca então codifica o aminoácido glutamina, a expansão da trinca significa então a expansão do número de aminoácidos de glicina ligados, né, dentro da cadeia polipeptídica, o que irá gerar, obviamente, uma função aberrante nessa proteína, que irá então explicar, por exemplo, os problemas associados, por exemplo, às células neuronais, né, no cérebro dos pacientes contendo, por exemplo, doença de Huntington ou X frágil. Bom, então, outros tipos de mutações, né, mutações a nível de DNA, elas causam alterações ainda mais drásticas neste DNA, como inserções e deleções extensas e rearranjos grosseiros da estrutura de cromossomos. Essas alterações podem ser causadas, por exemplo, pela inserção de elementos transponíveis, os ditos transposons, e pelas ações aberrantes de processos de recombinação celular. Então, aqui tendo uma visão geral, por exemplo, de como que alguns processos de recombinação, né, podem ocorrer devido à questão da presença de lesões, né, em moldes de DNA, né. Nós temos, por exemplo, aqui, um cromossomo com suas 2 fitas polinucleotídicas e uma forquilha de replicação, em que nós temos para cada fita, então, um processo de replicação ocorrendo. Caso ocorra em cada caso aqui uma quebra da fita molde de uma das fitas ou uma lesão, né, no caso uma depurinação, por exemplo, um tautomerismo ou então um dímero de timina, nós podemos então promover um processo de recombinação. No caso da quebra da fita molde, né, há um colapso de uma das forquilhas, né, e uma das fitas continua a replicação, mas a outra então sofre um colapso. E então essa quebra de 2 fitas de DNA é um ponto então para o início de um processo de recombinação. E aí no caso aqui, por exemplo, da lesão, nós temos também um colapso da forquilha em que uma fita ela é parada, enquanto a outra continua, e aí, então, a fita filha serve como molde para a fita que foi, então, prejudicada, ok? Então, são 2 eventos que podem, por exemplo, explicar o início do processo da dita recombinação homóloga. Por que homóloga nesse caso? Porque para que ocorra uma troca, né, e aí, então a replicação do DNA na fita lesionada, é preciso que ocorra então um processo de homologia, que se baseia no pareamento, né, de Watson-Crick, porque se baseia na complementariedade de bases. Bom, então nós temos então a recombinação homóloga que pode ocorrer, e aí o maior exemplo que nós podemos ter natural que ocorre de recombinação homóloga nos organismos, né, sobretudo, por exemplo, em eucariotos, é o processo de crossing over, né, que é o que, por exemplo, gera os gametas, né, no caso, a distribuição de cromossomo nos gametas. E aí, então, nós temos também a recombinação não homóloga, né. E aí nós temos 2 classes desse tipo de recombinação, né. A recombinação que ocorre de forma sítio específica e a recombinação que ocorre independente de sítio. No caso da recombinação de sítio específica, sempre há a inversão, né, do segmento de DNA contido, né, entre os sítios A e B, por exemplo. E aí, então, ocorre essa inversão desses sítios com a inversão do fragmento, ok? Essa recombinação ela é muito utilizada, por exemplo, em alguns tipos de vírus, né, como é o caso do fago lambda. Já no processo de transposição, um elemento de transposição, um elemento transponível, ele se transfere, né? Ele contém, por exemplo, algumas enzimas que são codificadas por esse elemento, que atuam no processo de excisão, né, de clivagem e retirada desse fragmento para a recolocação em uma outra posição, ok?
Então nós temos aqui uma região que não possui esse elemento de transposição e que então recebe após então a atuação das enzimas de transposição, ok? Independente do processo de reconhecimento de sítios para a recombinação. Bom, então, falando mais sobre a questão da transposição, um processo muito frequente em eucariotos, tal como, por exemplo, em humanos, né? Ocorre, por exemplo, que a transposição de um elemento genético, né, de um ponto a outro do genoma, né, ele obedece então algumas regras específicas, né? Dentro desse transposon, né, existe então, por exemplo, um transposon no DNA genômico e ele será então transferido para um sítio novo, né. E aí então esse sítio antigo, ele pode, em um tipo de evento, né, perder totalmente o elemento transponível, né, e aí então o sítio novo ele recebe toda a região do elemento transponível, né, contendo as regiões adjacentes, né, que são importantes para delimitar esse elemento transponível, né, bem como a região codificadora das proteínas que irão atuar nesse processo de transposição, e também, então, pode ocorrer, então, a simples duplicação, né, sem que ocorra a perda da do elemento transponível na região original, mas somente, então, a duplicação e a colocação desse transposon em um outro ponto do genoma. Bom, então, quais são os diferentes tipos de elementos transponíveis, né? Nós temos 3 tipos principais de elementos transponíveis. Nós temos os transposons, denominados transposons de DNA, né, no caso que são flanqueados por uma região específica, né, de DNA, dito DNA hospedeiro flanqueador, né. E aí nós temos dentro da região também, né, regiões terminais invertidas, que irão delimitar esse elemento transponível. E então, dentro da sequência, nós temos uma região codificadora, né, um elemento que codifica uma enzima denominada transposase, que é ela que é responsável, então, pelo reconhecimento total dessa região e de transposição desse sítio para outro, podendo, então, haver, por exemplo, a questão de duplicação ou de excisão e colocação, ok? Normalmente, esse tipo de elemento ele é menos frequente nos genomas de eucariotos, tá? E ele normalmente ele envolve, então, a excisão e colocação em outras regiões. Nós temos também os elementos transponíveis do tipo retrotransposons, ou retrovírus semelhantes a vírus, no caso aqui em que, muito semelhantemente ao transposição de DNA, nós temos um elemento flanqueador do dito hospedeiro, né, e no caso aqui que flanqueia, que delimita esse elemento transponível, e aí as regiões invertidas contêm no interior delas, então, uma região codificadora de uma integrase e uma transcriptase reversa, pois, além da questão de transpor, né, de transferir esse elemento, perdão, transponível para outra região, é preciso também que ocorra, então, a transcrição reversa, né, justamente porque o primeiro elemento que é produzido não é um DNA, mas sim um RNA. E esse RNA, então, precisa, então, ser transcrito de forma reversa novamente em DNA para que ele seja integrado a uma região do genoma de DNA. E por fim, nós temos também retrotransposons, que possuem estrutura muito similar a genes de eucariotos, né? Possuindo até, por exemplo, caudas poliadeniladas, né? Mais uma vez, nós temos aqui uma região flanqueadora que delimita, né, do DNA hospedeiro, né? E aí nós temos uma região que não é traduzida na porção 5', uma região que não é traduzida na porção 3', e nós temos então regiões que não são traduzidas dentro, após a porção 5', e ORFs, né, que serão então efetivamente traduzidas, né, podendo haver até mais de uma ORF dentro desse elemento transponível, ok? Então, os elementos mais frequentes em eucariotos são os ditos retrotransposons, né, 2 diferentes tipos, retransposons do tipo retrovírus ou retransposons com poli-A, ok? Muito mais frequentes, por exemplo, do que os transposons de DNA. E aí, só aqui uma comparação, né? Nós temos então um perfil de presença, né? A quantidade de transposons nos genomas de diversos organismos, né? Nós podemos ver, por exemplo, que milho apresenta realmente ilhas de genes que são de fato relevantes, né? Que são de fato que codificam proteínas importantes para o genoma em um mar de elementos repetitivos, né? Um mar de
transposons, ou de elementos transponíveis. Nosso genoma também não é muito diferente. Nós temos também algumas ilhas de regiões codificadoras em meio a diversas regiões com retrotransposons, tá? O que não ocorre tanto, por exemplo, em outros eucariotos superiores, como a mosca da fruta, né, Drosophila melanogaster, por exemplo, né, que apresenta menos elementos transponíveis, tá? Menos ainda do que, na verdade, Saccharomyces cerevisiae apresenta menos ainda do que Drosophila, né? E Escherichia coli apresenta pouquíssimos elementos transponíveis, tá? Evolutivamente, gente, se sabe que boa parte desses elementos transponíveis tem estruturas, né, genômicas similares a alguns vírus antigos, tá? Como o retrovírus e alguns vírus de DNA. E uma das hipóteses é de que esses elementos transponíveis, eles são resultado, né, do que sobrou, né, de inserções de DNAs virais nos genomas de seus hospedeiros, tá? Então, algumas espécies mantiveram, então, por muito tempo, né, e até hoje, como é o caso, por exemplo, da espécie humana e de algumas plantas, como o milho, né, preservou por muito tempo esses elementos, né, de antigos ataques virais, que ainda se mantêm presentes e ativos em boa parte de seus genomas, ok? Bom, então aqui para fechar a nossa aula, a taxa geral na qual surgem novas mutações espontaneamente em um sítio qualquer de um cromossomo em eucariotos varia de cerca de 10 a menos 6 a 10 a menos 11, por ciclo de replicação do DNA. Ou seja, a taxa de ocorrência de novas mutações é uma taxa extremamente baixa por cada ciclo, o que então mantém, como a gente falou no começo da aula, né, uma taxa dita tolerável a partir da replicação, né, do surgimento de novas mutações, tá? O que pode ser, por exemplo, importante para a evolução das espécies. Alguns sítios são ditos como hotspots, né, ou pontos de maior frequência, ou pontos quentes, de mutação, onde essas mutações, né, surgem com maior frequência, com maior ocorrência no genoma. E isso se dá, muito provavelmente pela questão, por exemplo, de que algumas regiões do genoma, elas sofrem maior pressão, no caso de processos evolutivos, do que outras, justamente, por exemplo, para que se possa facilitar ou não a adaptabilidade de organismos a variações ambientais, ok? Então, tais hotspots podem ser utilizados, por exemplo, em diversos estudos, como estudo de mutações pontuais, eventos de recombinação e também de transposição, ok? Todos esses elementos, mutações pontuais, recombinação e transposição, podem ocasionar na formação de hotspots e podem sim, por exemplo, dirigir, né, a evolução diferenciada de diferentes regiões no genoma. E os polimorfismos de DNA gerados por esses tais hotspots são alvos centrais em estudos da genética humana, de populações de organismos e em estudos evolutivos. Ok? Gente, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês nessa aula, tá? Na próxima aula, nós iremos então continuar com os marcadores baseados em Saldenblotting e também baseados em hibridização. Um forte abraço a todos, espero que todos então permaneçam bem.